Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça a todos. Eu pedi autorização para substituir a minha esposa, a Neuzinha Rebelato, né? Na gravação desse vídeo, por duas razões. Uma pela saudade dos nossos encontros, do nosso bate-papo, né? Dos momentos que cada um escolhe para estar assistindo o Evangelho da semana, os temas da semana, e a saudade, né, do trabalho. E todos sabem que a gente precisou dar uma afastada por alguns problemas de saúde, mas à medida que as coisas vão dar uma trégua, nós precisamos continuar no trabalho, precisamos continuar no compromisso que nós assumimos com o Evangelho do Cristo na Terra. E em respeito também a muitos amigos, todos aqui somos amigos, né? Todos somos companheiros de jornada, mas muitos irmãos que sentiram falta dos nossos vídeos, né? E irmãos que temos afinidades de outras casas, de outros lugares, e que sentiram a falta. Então, em respeito a esses corações queridos, eu pedi essa oportunidade de estar substituindo a minha esposa Neuza. E com muita alegria, porque esse é o trabalho que a gente vivencia, o trabalho de amor do Cristo. Aquele compromisso que nós assumimos com o Evangelho dele, não só nessa oportunidade de reencarne, mas já que começamos a caminhar, a trilhar esse caminho que conduz a Deus, desde a época que nós ouvíamos as suas pregações, não é? E quando nós falamos isso, aquela certeza segura de que cada um de nós esteve lá. Por quê? Porque nós fazemos parte da evolução desse planeta, nós fazemos parte da evolução evangélica desse planeta, da evolução cristã. Então, nada mais justo que nós tivéssemos tido esse contato com o Mestre lá atrás, numa condição provavelmente de muito pouco entendimento, mas que de alguma forma aquelas palavras do Mestre que ecoava ao som do vento, levadas pelo vento, interiorizaram em nosso coração. De que forma? Nos trazendo a calma, o bem-estar e nos levando principalmente a refletir naquilo que nós despertou em nosso coração, que é aquele compromisso que ele assumiu conosco. Eu estarei junto de vós. E assim ele o fez. E aí, a partir daí, nas nossas sucessivas reencarnações, não sabemos quantas, né? Nós viemos passo a passo, fortalecendo esse nós. Às vezes de uma maneira muito pequena, com certeza pequena pela nossa própria dificuldade, né, material, né? Então nós fomos absorvendo esses ensinamentos do Mestre Jesus. E aí temos a oportunidade de nas nossas reencarnações vivenciar isso, de colocar em prática. E o momento é de cada um, de mostrar que está tentando se melhorar, que está tentando se modificar e retomar esse caminho que vai levar, com certeza, todos nós, espíritos, à presença de Deus, nosso Pai. E se não for através do Evangelho do Cristo, da sua exemplificação, esquece. Nós não chegaremos lá. Por isso que ele veio e vivenciou tudo aquilo que ele pregou, ele veio vivenciar aqui conosco, sentir, né? Se ele, na sua glória de espírito elevado, na ordem dos Cristos, né, sofreu por nós, quem somos nós para questionarmos aquilo que o Pai colocou
no nosso caminho de aprendizado. Nós somos muito pequenos, pois é. Então, vamos convidar a todos para que nós possamos cerrar os nossos olhos e cada um no aconchego do espaço que escolheu para ouvir essa palestra, para ouvir esse evangelho, possa sentir a presença amorosa do Cristo, do nosso espírito protetor ou anjo guardião, como queiramos chamar, nos envolvendo, nos trazendo a calma, a serenidade, a tranquilidade que todos nós necessitamos na nossa jornada de aprendizado na Terra. E lembrando sempre que nós precisamos cuidar do espírito, dar o pão do Evangelho para o espírito, não é? Então a importância de cada um de nós escolher um dia, né, da semana ou de acordo com as suas escolhas, para poder se dedicar ao aprendizado do espírito, fortalecer esses laços com a espiritualidade. E não estamos sós. Conosco, no dia de hoje desse evangelho, muitos irmãos desencarnados que se aproximam pelas afinidades ou apenas aqueles que se aproximam com o desejo de beber da tranquilidade e da sabedoria do evangelho nas palavras que o Cristo nos deixou. E lembrando sempre que onde estivermos reunidos em seu santo nome, ali ele vai estar, né? Então vamos lembrar da prece que o Cristo nos deixou para começar o nosso estudo do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Livrai-nos, Pai, desse mal que ainda reside em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Então, o tema de hoje do Evangelho é do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem aqui é muito interessante, porque nós, espíritas, estamos nessa condição de espíritas porque erramos muito. E todo espírita sabe da causa e do efeito das suas ações, da causa e do efeito do seu livre-arbítrio nas suas escolhas. Lembrando sempre que Deus, a espiritualidade maior, não interfere nas nossas escolhas. Porque eu não posso depois, ao retornar à espiritualidade, jogar a culpa dos meus erros ou das minhas fraquezas nos ombros da espiritualidade, como nós o fazemos muitas vezes aqui na Terra. Quem de nós que está trilhando nesse caminho, muitas vezes já não ouviu: ah, eu fiz isso porque um espírito me dominou, porque a carne é fraca. Não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. E assim, caminhando muitas vezes, jogando a culpa das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, no ombro do outro. Então, razão pela qual a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio. A escolha dos acertos e dos erros, a responsabilidade é minha. Percebe? E é isso que nós temos que prestar atenção. E hoje, nós, espíritas, ou aqueles que simpatizam com a religião, tenho um amigo, conversava com ele agora recentemente numa festa junina dos meus netos, que ele, apesar de não ser espírita, mas se interessa em estudar a doutrina, né? Então nós temos simpatizantes, irmãos que estão começando a trilhar o caminho, não é? Pelo desejo de se melhorar, pelo desejo de aprender, enfim. Então a nossa responsabilidade, meus queridos, é muito grande. Porque, veja, nós sabemos de tudo aquilo que o Evangelho e a palavra do Cristo nos deixou como guia de luz e de conduta moral e espiritual nessa
na Terra. E é o guia seguro que nós vamos trilhar e que vai nos levar a esferas maiores vibratórias da espiritualidade que nos conduzirá a Deus. Então não tem como fugir. Eu posso, aí mora a nossa responsabilidade, ou seja, saber de tudo isso, mas o desejo de mudar é muito pequeno, né? Então são escolhas que nós fazemos. Então o trecho aqui é pequeno, porque eu vou estar pedindo licença para ler para vocês. Os que dizem Senhor, Senhor, ele vai do item 6 ao item 8. Só é curtinho, vale a pena nós lermos aqui. Então, o item 6. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome operamos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. É do Evangelho de Mateus. Item 7, versículos 21 e 23. Item 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. É do Evangelho de Mateus, item 7, versículos 24 e 27, e semelhante em Lucas, item 6, versículos 46 e 49. Item 8 agora. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guardar e ensinar e guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Evangelho de Mateus, item 5, versículo 19. Ok? Veja, quando ele fala do homem sábio, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha segura, é aquele espírito que aqui, sabedor, conhecedor do Evangelho do Cristo, interioriza esses aprendizados no seu coração e passa a segui-lo como conduta de vida, conduta de realização de boas obras, sem interesse, mas por amor à caridade, por amor ao servir. Lembrando que o Cristo nos disse que ele veio para servir, não para ser servido. E muitas vezes nós queremos ser servidos sempre, né? E a nossa servidão ela é muito pequena. Quando nós interiorizamos o Evangelho, nós criamos uma base segura, sólida no nosso coração, onde não nos deixamos abalar pelas intempéries que a vida nos apresenta, que é própria do espírito em aprendizado, porque em nenhum momento o Mestre nos disse: aquele que seguir o meu Evangelho, aquele que fizer a prática, estará isento das dificuldades do aprendizado de cada um. Ele não nos disse isso, muito pelo contrário. Isso nos dá a força e a segurança de perseverarmos pela vida com todas as dificuldades que nós venhamos a ter, com segurança, com paz e equilíbrio, esperando que as coisas aconteçam no tempo de Deus, não no tempo que nós achamos que é o correto. Então, essas intempéries e essa segurança não vai abalar a minha fé, a minha confiança, a minha certeza de que estamos no caminho correto, ok? Agora, aquele que ouve, até pratica o que diz o Evangelho, mas quando está nas comunidades, né, quando estamos junto com outros companheiros, né, fazendo as nossas atividades cristãs, nós até temos esses ensaios de momentos de bondade.
Mas a partir do momento que nós estamos livres dentro do nosso livre-arbítrio, onde podemos fazer as nossas escolhas, eu não faço questão nenhuma de me esforçar para mudar as minhas tendências. E que tendências são essas? O orgulho, a vaidade, o mexerico, o ódio, percebe? Tudo aquilo que é inferior e contrário àquilo que o Cristo prega. Veja, ao longo das nossas existências, nós armazenamos em nosso espírito tendências muito difíceis. Nós criamos dificuldades para nós através do egoísmo, do orgulho, da maledicência, dos vícios de toda ordem, percebe? Então, nós viemos a cada encarnação com o compromisso de nos livrarmos disso e seguir o Evangelho do Cristo, que é o que nos dá sustentação para termos forças e coragem para fazer as escolhas e suprimir as nossas tendências não tão, vamos dizer assim, boas, né? Porque aí eu me torno um lobo em pele de cordeiro. Como isso? Ali, juntamente com outros companheiros, eu vou estar fazendo o trabalho, eu vou estar fazendo aquilo que o Evangelho nos pede, mas no meu íntimo, quando eu tenho a oportunidade, eu ponho as minhas garras de fora. E aí, por isso que o Mestre diz, aquele que bater Senhor, Senhor, ele vai nos dizer, eu não conheço. Tá, praticou, realizou, claro, com certeza o mérito do trabalho não é perdido, porém, não foi com o coração, foi da boca para fora. Porque a indiferença continuou em mim, certo? Então, onde nós temos as reencarnações para retornar e para recomeçar a trilhar novamente esse caminho que nos conduz a Deus, nosso Pai. Primeiro nos leva através do Cristo. Chegamos ao Cristo e a partir daí esferas maiores. Quando ele fala bater a porta, ou seja, são padrões vibratórios que nós vamos conquistando à medida que nós vamos nos libertando das amarras que nos prende à inferioridade espiritual. Percebe? E só através do Evangelho e do trabalho sincero nós conseguiremos chegar a esses níveis desses espíritos que hoje nós já chegamos a conhecer, que já estão na espiritualidade, mas que já atingiram patamares vibratórios de alegria e de crescimento espiritual acima daquele padrão de vibratório que nos deixa aqui estacionados na inferioridade. Mas esses irmãos que adquiriram patamares maiores na espiritualidade trabalharam para realizar isso, através do trabalho sincero de modificação e de colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado pelo Cristo. O Cristo não precisou, além da hora que ele começou a fazer o seu trabalho de evangelização, ele precisou apenas de 3 anos e de apóstolos, vamos dizer assim, seguidores que se comprometeram a seguir com ele e disseminar o evangelho pela face da terra. Então, Deus sabe qual é o nosso limite. Ele sabe que nessa encarnação, por exemplo, ele pode contar comigo, o Cristo, até ali. Ele sabe que eu não vou conseguir, claro, nada é impossível, avançar além dali. O esforço vai ser maior, mas nada impede que eu atinja, que eu consiga fazê-lo, ok? Mas ele não vai nos cobrar por aquilo que eu ainda não consigo dar. Ele vai me cobrar, e isso é a minha consciência que vai me cobrar, a partir do momento que eu retorno à espiritualidade, eu saberei tudo aquilo que eu deixei de fazer, sabendo da responsabilidade e do compromisso que eu tinha assumido perante ao Cristo. Aqui na Terra mesmo, quando nós enveredamos por um caminho ruim,
A nossa consciência espiritual já não nos acusa, já não nos alerta? Imagina, meus irmãos, livre desse corpício de carne aqui, com o espírito em toda a sua plenitude, tendo que prestar contas. Ninguém vai precisar vir com um livrinho lá ticar, ó, você não fez isso, você fez isso, você não fez isso, fez aquilo. Não, a minha consciência e a minha vibração vai dar tudo aquilo que eu espiritualmente sou. E na espiritualidade, o fato de retornar não vai me tornar melhor do que aquilo que eu sou hoje. Eu sou reflexo na espiritualidade daquilo que eu sou aqui, correto? Então não adianta, por isso que eu falo, não adianta você culpar o A, o B, o C por aquilo que nós não conseguimos fazer, porque as escolhas são nossas, a responsabilidade é nossa. Eu vou ter que prestar contas de tudo aquilo que eu me comprometi e não realizei. Então nós precisamos observar. E aí que eu digo, o espírita tem um compromisso muito maior, porque ele já sabe das causas e efeitos. Nós não podemos, irmãos queridos, seguidores do Evangelho do Cristo, que nos dizemos cristãos, sermos diferentes daquilo que nós já aprendemos, da sabedoria que nós temos, porque são muitos séculos de aprendizado. Nós já temos tudo aquilo que precisamos. Precisamos sim ter a coragem de dar um passo além, colocar em prática, mas com sinceridade. Não como dissemos antes, né? Temos a simples aparência do bem, mas no íntimo carregamos a enfermidade do espírito orgulhoso e tendencioso. É isso que nós precisamos combater em nós, porque o sofrimento ele é muito maior. Ele será maior para nós, porque já seremos cobrados por tudo aquilo que nós já sabemos. E material de aprendizado, material de ensinamento, de evangelho não nos falta. Nos falta, sim, a coragem de querer dar o primeiro passo. E seguimos confiantes, percebe? Então é isso que nós precisamos acordar. Então não adianta eu chegar lá na espiritualidade, por exemplo, não, mas olha, eu participei dos evangelhos, olha, eu distribuí sopa na rua, olha, eu ajudei aqui, eu apliquei passe, eu tomei água fluídica. Não, tá, mas o que isso mudou para você? O que que isso mudou no teu coração? O que que isso te trouxe e que serviu para acalmar a dor do nosso irmão? O que que eu faço com esse evangelho que eu sei e o que que eu faço para acalmar a dor do coração que está ao meu lado? Lembrando que todos aqueles que cruzam o nosso caminho é porque nós temos a condição de ampará-lo, de levarmos uma palavra amiga, ou simplesmente um pensamento positivo, ou simplesmente a troca de energia numa conversa boa, numa conversa edificante. Correto? Então, esse que constrói, esse que interioriza o Evangelho do Cristo e o pratica com toda a sua plenitude, toda a sua dedicação, todo fervoroso em sucumbir à inferioridade, dos instintos que ainda carregamos de inferioridade, esse é aquele cristão que construiu a sua casa em bases sólidas. Ora, se eu só tenho a simples aparência e continuo deixando a vida me conduzir e eu simplesmente me traz o prazer pelas minhas fraquezas espirituais e dar um pão ou não dá nada, não modifica em nada a minha atitude perante aquele que necessita, meu coração é indiferente, esse é aquele que constrói a sua casa sobre areia. E areia, todos nós sabemos. Vamos lembrar da praia. Lembrar da praia. Quem que nunca ficou de pé onde a água da praia vai chegando ali na areia, a gente vai sentindo que a areia vai saindo debaixo dos nossos pés e a gente vai se deixando afundar ali, pouquinho, mas vai afundando. E isso é aquele cristão que simplesmente tem aparência. Em bases fracas, ele não interiorizou. Ele quer agradar a Deus
mas sem modificar os seus interesses. E o Evangelho já nos diz, não tem como agradar dois senhores, a Deus e a Mamon, percebe? Nós temos que fazer a nossa escolha. E quanto mais nós demoramos para fazer a nossa escolha e colocarmos em prática com o coração desprendido, né, das nossas indiferenças, colocar em prática em toda a sua plenitude, esse escolheu o caminho que leva ao Senhor. Já fez a escolha. E as dores virão. A tempestade estará sobre nossas cabeças como está. Olha quanta coisa nós estamos superando desde 2019, pandemias, tantas coisas que a hora que nós imaginamos que vai dar uma trégua, outras coisas vão se achegando. E na nossa vida íntima também, quantas coisas vão acontecendo. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já não sabemos. O deixar a terra e voltar à espiritualidade é muito rápido. A hora que terminar a nossa passagem por aqui, a nossa passagem de volta para a espiritualidade já está comprada, porque a vinda eu já gastei. Nós não sabemos o momento. Então, vamos colocar em prática e trabalhar muito, meus irmãos, pelo bem comum na terra. Não é para mim, não é para mim, né? Aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, vem naturalmente, mas a satisfação do verdadeiro cristão é a alegria de poder servir. Como diz, se o Cristo disse que veio para servir e não ser servido, imaginemos nós, tão pequeninos, nessa jornada e nesse universo do Pai que é tão grande. Percebe? Então, meus irmãos, vamos refletir sobre isso. Espero que nós tenhamos tido a oportunidade de passar alguns momentos aqui bem, né? Que possamos ter entrado nessa atmosfera amorosa que só o Cristo pode nos proporcionar e vamos refletir o que eu estou fazendo. E sempre é tempo, não importa. Por isso que diz, os trabalhadores da última hora, não importa o momento que eu escolhi para fazer os meus trabalhos na seara do Cristo. Importa dar o primeiro passo, percebe? Então espero que todos estejam dentro dessa atmosfera cristã, sentindo essa vibração amorosa que é muito intensa através desses irmãos da espiritualidade, através do nosso espírito protetor, e que nós possamos seguir uma única corrente de braços dados, caminhando nessa jornada. Esses dias comentava aqui com a minha esposa. Tem muitas dificuldades acontecendo? Tem, mas tem muita coisa boa acontecendo que é muito maior do que todo o caos que nós vemos diante das misérias que se apresentam na Terra, percebe? Porque Deus está no comando, meus amigos. Nós não podemos nos esquecer disso, né? No mais, muita paz para todos. Que a luz do Cristo brilhe em nosso coração, nos nossos lares, nos nossos familiares, no planeta Terra, que é um planeta que passa por modificações, profundas transformações de modificação, ok? E diante da oportunidade, espero nos encontrar novamente em outra caminhada aí, em outros trabalhos, né? E que o Mestre Jesus, que nos conduz, nos direciona, nos ampare sempre, e que cada um possa ficar na paz do Mestre Jesus, ok? Um grande abraço para todos, um beijo no coração de cada um, e aquilo que a gente diz, até sempre, ok? Muita paz a todos. Um abraço.